Imagine ouvir a voz de Deus com absoluta clareza. Não um pressentimento vago, nem um sentimento confuso, mas uma ordem direta, inquestionável, impossível de ser ignorada. Imagine receber uma missão do céu, executá-la com precisão, vê-la confirmada por sinais sobrenaturais e ainda assim terminar essa história em tragédia. Essa é uma das narrativas mais perturbadoras e menos exploradas de toda a Bíblia, uma história que incomoda, provoca e lança uma pergunta que atravessa gerações. Como alguém pode obedecer a Deus, acreditar, estar fazendo tudo certo e mesmo assim cair? Hoje você vai conhecer o relato do homem de Deus que venceu um rei idólatra, confrontou um sistema inteiro, mas foi derrotado por uma mentira espiritual. O que aconteceu com ele revela algo profundo sobre discernimento, obediência e perigo espiritual. Especialmente nos dias atuais, para entender essa história, precisamos voltar a um momento crítico da nação de Israel. Após a morte do rei Salomão, o reino foi dividido. Ao sul ficou Judá, governado por Roboão. Ao norte surgiu o reino de Israel, agora sob o comando de Jeroboão. Politicamente, a divisão já era frágil. Espiritualmente, o perigo era ainda maior. Jeroboão temia perder o controle do povo. Se os israelitas continuassem subindo a Jerusalém para adorar, seus corações poderiam se voltar novamente para Judá. Foi então que ele tomou uma decisão que marcaria sua história para sempre. Jeroboão construiu 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, e declarou ao povo que aqueles eram os deuses que os haviam tirado do Egito. Era uma repetição clara de um pecado antigo, agora transformado em política oficial. Altares foram erguidos. Sacerdotes que não eram levitas foram nomeados, e a falsa adoração passou a ser institucionalizada. Enquanto o povo se acostumava ao erro, Deus não permaneceu em silêncio. Em meio à idolatria, surge uma figura misteriosa. A Bíblia não registra seu nome, sua genealogia ou sua origem detalhada. Ela apenas o chama de um homem de Deus vindo de Judá. Esse detalhe é significativo. Ele não vinha do reino corrompido do norte, mas do sul. Ele não representava uma instituição religiosa, nem carregava autoridade política. Ele carregava apenas uma palavra direta do Senhor. E essa palavra não era confortável. Era confrontadora, pública e inegociável. O homem de Deus aparece exatamente no momento em que Jeroboão está diante do altar, pronto para oferecer sacrifícios. Não foi um encontro privado, nem um confronto discreto. Foi público, direto e arriscado. Diante do rei, dos sacerdotes e do povo, o homem de Deus clama contra o altar e profetiza algo impressionante. Ele declara que um dia nasceria um rei da casa de Davi chamado Josias, e que esse rei destruiria aquele altar e sacrificaria sobre ele os sacerdotes dos altos. Essa profecia atravessava séculos. Josias só nasceria mais de 300 anos depois, mas seu nome já era mencionado ali, em plena idolatria. Como confirmação, o homem de Deus anuncia um sinal imediato. O altar se fenderia e as cinzas seriam derramadas. Jeroboão, tomado pela fúria, estende a mão e ordena que prendam o profeta. No mesmo instante, seu braço se paralisa. Ele não consegue recolhê-lo. O altar se parte exatamente como havia sido anunciado. O julgamento é instantâneo. O rei que desafiou o céu agora está impotente diante do poder de Deus. Desesperado, Jeroboão muda o tom. Ele suplica ao homem de Deus que ore por ele. O profeta intercede e o braço do rei é restaurado. A ironia é clara. O rei idólatra depende da oração do profeta verdadeiro. E Deus responde. Até esse ponto, a história parece um triunfo absoluto. O homem de Deus obedeceu, confrontou, profetizou,
e viu sinais sobrenaturais confirmarem sua missão. No entanto, antes de enviá-lo, Deus havia dado uma instrução muito específica. Ele não deveria comer pão, nem beber água naquele lugar, e não deveria voltar pelo mesmo caminho. Essa ordem não era aleatória. Ela simbolizava separação. Não haveria comunhão com aquele sistema corrompido, nem vínculos emocionais, nem permanência desnecessária. A missão tinha começo, meio e fim. Mensagem entregue. Retirada imediata. Jeroboão tenta suavizar a situação, convidando o profeta para sua casa, oferecendo recompensa e hospitalidade. O homem de Deus recusa com firmeza. Ele declara que, mesmo que recebesse metade da casa do rei, não aceitaria sua obediência. Até ali é exemplar. Ele parte exatamente como Deus havia ordenado. Tudo indica que a história terminaria ali, como um testemunho de fidelidade absoluta. Mas o perigo raramente aparece no auge do confronto. Ele costuma surgir depois da vitória. Em Betel vivia um profeta velho. Diferente do homem de Deus, ele não confrontou Jeroboão, não denunciou a idolatria e não interrompeu o altar. Ele permaneceu em silêncio enquanto o erro se estabelecia. Seus filhos presenciaram tudo o que aconteceu e correram para contar. Falaram da profecia, do milagre e do julgamento. Algo se move dentro daquele profeta esquecido. Talvez curiosidade, talvez inveja, talvez culpa. Ele pergunta por qual caminho o homem de Deus havia ido. Ao descobrir, decidi ir atrás dele. Esse encontro, aparentemente simples, mudaria o rumo de toda a história. O homem de Deus havia vencido o rei, resistido ao poder e rejeitado a recompensa. Mas ele ainda não sabia que o maior teste não viria do trono, nem do altar, nem da multidão. Viria de alguém que falava a mesma linguagem espiritual que ele. No próximo bloco, você vai descobrir como uma mentira pode soar espiritual. Como uma voz aparentemente piedosa pode contradizer uma ordem direta de Deus. E por que o discernimento espiritual é um dos maiores desafios da fé. O homem de Deus caminhava confiante. Seus passos seguiam firmes pelo caminho que o Senhor havia determinado. Ele havia enfrentado um rei, desafiado um sistema inteiro de idolatria e saído vitorioso. Nenhuma espada havia sido levantada contra ele. Nenhuma prisão o havia contido. Pelo contrário, sinais sobrenaturais confirmaram sua missão. Tudo indicava que aquela jornada terminaria como um testemunho de obediência absoluta. No entanto, há um detalhe que a Bíblia revela de forma sutil, mas profunda. O homem de Deus não foi atacado quando estava fraco, mas quando estava convencido de que já havia vencido. Enquanto ele avançava, outro homem também se movia. Um profeta velho, residente em Betel, montava seu jumento com pressa incomum. Seus cabelos grisalhos e sua longa permanência naquela cidade contrastavam com seu silêncio espiritual. Ele vivia no centro da idolatria, mas não havia levantado a voz. Agora, ao ouvir o relato dos filhos, algo despertou dentro dele. Talvez fosse arrependimento tardio, talvez inveja espiritual, talvez o desejo de ainda ser relevante. A Bíblia não explica suas motivações, mas descreve suas ações. Ele decidiu ir atrás do homem de Deus. O encontro acontece de forma aparentemente inocente. O homem de Deus está descansando debaixo de um carvalho. O profeta velho se aproxima e faz uma pergunta simples. És tu o homem de Deus que veio de Judá? A resposta é curta. Sou. Não há desconfiança. Afinal, quem suspeitaria de outro profeta? A linguagem é a mesma. O título é o mesmo. O ambiente é religioso. É exatamente assim que o perigo se apresenta. Familiar, respeitável
e espiritual. O profeta velho então faz o convite. Vem comigo à minha casa e come pão. A resposta do homem de Deus é imediata e correta. Ele repete fielmente a ordem que havia recebido do Senhor. Diz que não pode comer pão, nem beber água naquele lugar, nem voltar pelo mesmo caminho. Até esse momento, sua obediência permanece intacta. Ele não vacila, ele não hesita. Ele conhece a palavra que recebeu. É então que ocorre a virada mais perigosa de toda a narrativa. O profeta velho responde algo que muda tudo. Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor. Essa frase carrega um peso devastador. Não é uma negação direta da ordem divina. Não é uma afronta explícita. É uma suposta atualização espiritual. O velho profeta afirma que Deus falou novamente. Ele não rejeita a revelação anterior. Apenas sugere que ela foi substituída. Aqui está o coração do conflito. O homem de Deus agora enfrenta um dilema interno. De um lado, a ordem clara que recebeu diretamente do Senhor. Do outro, a palavra de alguém que se apresenta como profeta, respaldado por uma experiência espiritual aparentemente legítima. A Bíblia faz questão de esclarecer algo fundamental ao leitor, porém mentiu-lhe. Essa frase é crucial. O profeta velho não estava confundido. Ele mentiu conscientemente. Usou a linguagem da fé para enganar. O homem de Deus cede. Ele aceita o convite e volta com um profeta velho para Bethel. Esse retorno não é apenas geográfico e espiritual. Ele desfaz, passo a passo, a obediência que havia demonstrado. Ele come pão, ele bebe água, ele permanece no lugar do qual Deus havia ordenado que se afastasse. E o texto bíblico não registra nenhuma resistência interior, nenhuma oração, nenhuma consulta ao Senhor. A confiança na voz humana substitui a fidelidade à palavra divina. Enquanto estão à mesa, algo inesperado acontece. A palavra do Senhor vem ao profeta velho. A ironia é quase insuportável. Deus escolhe falar justamente através daquele que havia mentido. A mensagem, porém, não é de aprovação, é de juízo. O profeta velho se volta ao homem de Deus e declara que, por causa de sua desobediência, ele não seria sepultado no túmulo de seus pais. A sentença é clara e irrevogável. Esse momento revela um mistério profundo. Deus não revoga sua autoridade. Mesmo quando usada por alguém que falhou, ele continua soberano. A mentira do profeta velho não anula o juízo divino. Pelo contrário, evidencia que Deus pode usar até bocas imperfeitas para cumprir seus propósitos. Isso não absolve o mentiroso, mas responsabiliza ainda mais aquele que ouviu a ordem original. O homem de Deus termina a refeição em silêncio. Não há registro de protesto. Não há questionamento. Ele aceita o juízo. Quando parte, monta seu jumento e segue o caminho. O leitor já sabe que algo terrível se aproxima. A narrativa desacelera, como se cada passo carregasse um peso invisível. Então, no meio do caminho, surge um leão. O leão ataca o homem de Deus e o mata. Mas a cena é estranha. O leão não devora o corpo. Não ataca o jumento. Ele apenas permanece ao lado do cadáver, como um guardião do juízo. Aqueles que passam veem a cena e ficam perplexos. Um animal selvagem, agindo com precisão cirúrgica. Não é um ataque comum. Iam Sino. Quando o profeta velho fica sabendo, ele compreende imediatamente o que aconteceu. Ele declara: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Essas palavras são duras, mas verdadeiras. O mesmo homem que mentiu agora reconhece a justiça
divina. Ele vai até o local, recolhe o corpo e o sepulta em seu próprio túmulo. Em um gesto tardio de honra, pede que, quando morrer, seja sepultado ao lado dele. Essa história não termina com aplausos, mas com silêncio e reflexão. O homem de Deus não morreu por falta de fé, nem por idolatria, nem por covardia. Ele morreu por substituir a voz clara de Deus por uma voz espiritual aparentemente confiável. Ele acreditou que uma nova revelação poderia anular uma ordem direta. E isso custou sua vida. A morte do homem de Deus não foi apenas trágica, foi desconcerting. Aqueles que ouviram a história não conseguiram encaixá-la facilmente em categorias simples de justiça ou injustiça. Afinal, como alguém que havia obedecido tão claramente, profetizado com precisão e sido usado por Deus para realizar sinais tão evidentes, poderia terminar dessa forma? É exatamente nesse ponto que a narrativa bíblica se aprofunda e revela um dos episódios mais simbólicos e teologicamente densos de todo o Antigo Testamento. O leão surge no caminho não como um animal comum, mas como um instrumento específico do juízo divino. A Bíblia deixa claro que ele matou o homem de Deus, mas não devorou o corpo. Isso por si só já quebra qualquer expectativa natural. Um animal selvagem, ao atacar, age por instinto. Mas aqui não há instinto, há controle. O leão não toca no jumento. Ele não despedaça o cadáver. Ele apenas executa a sentença e permanece ali, imóvel como uma sentinela silenciosa. Essa imagem carrega um peso simbólico profundo. Na Escritura, o leão frequentemente representa autoridade, poder e julgamento. Em outros contextos, ele simboliza o próprio Deus agindo com justiça. O detalhe de o leão não atacar o jumento reforça que aquele ato não foi fruto do acaso. Tudo naquela cena comunica ordem, não caos. O juízo foi direcionado, preciso e intencional. Os viajantes que passam pelo caminho ficam perplexos. Eles veem o corpo estendido, o jumento ao lado e o leão parado. A cena se espalha rapidamente pela região. Não é apenas uma tragédia pessoal, mas um sinal público. Deus transforma a desobediência de um profeta em uma mensagem visível para todos. O silêncio do leão grita mais alto do que qualquer sermão. Quando a notícia chega ao profeta velho, sua reação é imediata. Ele não questiona, não relativiza, não tenta justificar. Ele reconhece. É o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Essa confissão é significativa. O mesmo homem que mentiu agora admite a gravidade da desobediência. Ele entende que a palavra de Deus não pode ser anulada, nem mesmo quando alguém afirma ter recebido uma nova revelação. O profeta velho vai até o local. Ele vê com seus próprios olhos o cumprimento do juízo. O leão continua ali, imóvel, como se aguardasse autorização para se mover. O profeta recolhe o corpo, coloca-o sobre o jumento e o leva de volta. Esse gesto carrega uma mistura de arrependimento tardio, honra e reconhecimento da autoridade divina. Ele sepulta o homem de Deus em seu próprio túmulo, chorando por ele. Esse sepultamento é carregado de ironia. O homem de Deus, que não deveria permanecer em Betel, agora repousa ali definitivamente. A cidade da idolatria se torna seu local de descanso final. O profeta velho pede que quando morrer, seja sepultado ao lado dele. Ele reconhece que a palavra anunciada pelo homem de Deus se cumpriria mesmo após a morte. Sua profecia permanecia verdadeira. A pergunta que ecoa é inevitável. Por que Deus foi tão severo?
Por que não houve misericórdia naquele momento? A resposta não é simples, mas a narrativa aponta para um princípio essencial. Maior revelação traz maior responsabilidade. O homem de Deus ouviu diretamente do Senhor. Ele não recebeu a ordem por terceiros. Ele não teve dúvidas iniciais. Ele conhecia a palavra. Sua desobediência não foi por ignorância, mas por substituição. O problema central não foi apenas comer pão ou beber água. Foi dar mais peso à palavra de um homem do que à palavra direta de Deus. Foi aceitar que uma experiência espiritual alheia pudesse anular uma ordem clara. Esse é um dos perigos mais sutis da fé. Quando a autoridade espiritual de alguém parece suficiente para reescrever aquilo que Deus já disse, a Bíblia não registra nenhuma punição imediata ao profeta velho. Isso gera ainda mais desconforto. O mentiroso permanece vivo. O enganado morre. Esse contraste não significa aprovação divina, mas revela que os tempos do juízo nem sempre são imediatos ou iguais. Deus lida com cada pessoa segundo sua soberania. O silêncio não é absolvição. Essa história confronta uma noção moderna de espiritualidade, baseada apenas em experiências. O profeta velho falou de um anjo, de uma revelação de algo sobrenatural. Nada disso foi suficiente para legitimar sua palavra. A Bíblia ensina de forma clara que nenhuma nova revelação pode contradizer aquilo que Deus já estabeleceu. A verdade não se atualiza ao ponto de se contradizer. O leão, parado ao lado do corpo, também aponta para outro mistério. Ele não ataca novamente. Ele não foge. Ele permanece até que a missão seja reconhecida. É como se o juízo precisasse ser visto, interpretado e anunciado. Deus transforma a consequência da desobediência em ensino público. A morte do homem de Deus não é apenas punição, é advertência. O jumento preservado simboliza a missão que poderia ter continuado, mas foi interrompida. Ele segue vivo, sem seu condutor. A imagem é poderosa. Um chamado sem o chamado. Um ministério interrompido. Uma missão incompleta. Tudo isso fala mais alto do que palavras. Essa narrativa também revela que dons espirituais não substituem obediência. O homem de Deus profetizou corretamente, realizou sinais e foi usado poderosamente. Ainda assim, isso não o isentou da responsabilidade de obedecer até o fim. O dom não protege da queda quando a obediência é relativizada. O profeta velho, ao pedir para ser sepultado ao lado do homem de Deus, reconhece algo profundo. A palavra anunciada era verdadeira, mesmo que o mensageiro tenha falhado no final. Isso revela outro princípio bíblico essencial. A verdade de Deus não depende da perfeição humana para se cumprir. O clímax dessa história não está apenas na morte, mas na mensagem que permanece. Deus leva sua palavra a sério. Ele não negocia ordens claras. Ele não se contradiz. E ele não delega a ninguém o direito de alterar aquilo que já foi estabelecido. A história do homem de Deus não termina com sua morte. Na verdade, é exatamente ali que ela começa a falar mais alto. O silêncio do caminho onde o leão permaneceu, o corpo estendido, o jumento vivo e imóvel. Tudo isso ecoa como uma mensagem que atravessa séculos. Deus não permitiu que essa história fosse esquecida, porque ela não fala apenas sobre um profeta antigo, mas sobre um perigo espiritual que continua presente em todas as gerações. O maior erro do homem de Deus não foi moral, nem idólatra, nem violento. Foi espiritual. Ele não abandonou Deus.
Ele acreditou estar obedecendo a Deus. Esse é o detalhe mais assustador de toda a narrativa. Ele não rejeitou a fé, não negou o Senhor, não se rebelou conscientemente. Ele apenas aceitou uma voz alternativa, revestida de espiritualidade, que contradizia uma ordem clara que já havia recebido. Esse é um padrão recorrente na Bíblia. Desde o Éden, a queda não acontece por negação direta da palavra de Deus, mas por distorção. A serpente não disse a Eva que Deus não existia. Ela apenas sugeriu uma interpretação diferente do que Deus havia dito. O profeta velho não disse ao homem de Deus que o Senhor estava errado. Ele afirmou que havia uma nova instrução, uma revelação atualizada, algo supostamente mais recente e espiritual. O método é antigo. O resultado é sempre o mesmo. Vivemos em uma era saturada de vozes espirituais, pregações, revelações, profecias, sonhos, visões, experiências sobrenaturais. Nunca houve tanto conteúdo espiritual disponível. E paradoxalmente, nunca foi tão necessário discernimento. A história de 1 Reis 13 se torna ainda mais relevante porque revela que nem toda voz que menciona Deus fala em nome dele. Nem toda autoridade espiritual é confiável. Nem toda experiência sobrenatural tem origem divina. O homem de Deus falhou porque transferiu a responsabilidade de discernir. Ele confiou mais no status espiritual do outro profeta do que na clareza da palavra que havia recebido. Ele não consultou novamente o Senhor. Ele não confrontou a suposta nova revelação com a ordem original. Ele assumiu que Deus poderia mudar de ideia sem explicação. Esse é um erro sutil, mas fatal. A Bíblia ensina que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa no sentido humano. Quando ele dá uma ordem clara, ele não a revoga por meio de mensagens contraditórias. Deus pode acrescentar direção, mas nunca se contradizer. Toda revelação genuína confirma aquilo que ele já disse. O problema não está em ouvir pessoas, mas em permitir que pessoas substituam a voz de Deus. O profeta velho representa um tipo espiritual perigoso. Ele tinha história, título e linguagem correta, mas havia perdido sensibilidade espiritual. Ele não confrontou o erro quando deveria. Seu silêncio o tornou cúmplice do sistema idólatra. Ainda assim, sua posição lhe dava credibilidade. Isso nos ensina que tempo de ministério não é sinônimo de fidelidade. Experiência não garante discernimento. A autoridade passada não legitima palavras presentes. Outro detalhe perturbador é que Deus falou através do profeta velho depois da mentira. Isso revela que Deus é soberano e pode usar até instrumentos falhos para cumprir seus propósitos. No entanto, isso não valida o erro anterior. Pelo contrário, aumenta a responsabilidade de quem ouve. O homem de Deus não foi condenado por ouvir um profeta, mas por desobedecer uma ordem clara. O leão continua sendo um símbolo poderoso até hoje. Ele representa um juízo que não é impulsivo, mas controlado. Um juízo que não nasce da ira desordenada, mas da fidelidade de Deus à sua própria palavra. O fato de o leão não atacar o jumento mostra que Deus não estava destruindo tudo. Ele estava corrigindo especificamente a desobediência. O juízo foi limitado, preciso e pedagógico. O jumento, vivo ao lado do corpo, carrega uma mensagem silenciosa. Ele simboliza o chamado que continuou existindo, mesmo quando o mensageiro caiu. O propósito de Deus não morreu com o homem de Deus.
a missão continuou na história. Isso nos lembra que Deus não depende de indivíduos para cumprir seus planos. Embora deseje usá-los, a fidelidade humana é um privilégio, não uma garantia. Essa história também confronta uma mentalidade perigosa, a de que boas intenções compensam desobediência. O homem de Deus talvez tenha pensado que comer pão não era algo grave. Afinal, não envolvia idolatria direta, nem imoralidade. Mas desobediência nunca é medida pelo tamanho do ato, e sim pela clareza da ordem. Onde Deus fala claramente, não há espaço para negociação. A aplicação para os dias atuais é direta e desconfortável. Quantas vezes pessoas abandonam convicções bíblicas claras porque alguém mais experiente, mais carismático ou mais influente apresentou uma interpretação diferente? Quantas vezes princípios são relativizados em nome de uma suposta revelação nova? Quantas vezes a palavra é substituída por experiências? A história do homem de Deus nos ensina que discernimento não é desconfiar de tudo, mas comparar tudo com aquilo que Deus já revelou. A Escritura continua sendo o padrão supremo. Nenhuma voz, sonho, visão ou profecia pode contradizer aquilo que está estabelecido. Quando isso acontece, não importa quão espiritual pareça, a fonte não é Deus. O profeta velho não foi punido imediatamente, mas sua vida termina marcada por arrependimento tardio. Ele reconhece a verdade, honra o homem de Deus e deseja ser sepultado ao seu lado. Isso revela que reconhecer a verdade depois do dano não desfaz as consequências. Algumas escolhas não podem ser revertidas, apenas lamentadas. O final dessa história não é de desespero, mas de alerta. Deus não é injusto. Ele é fiel à sua palavra. A severidade do juízo revela o valor que ele dá à obediência. Ele não exige perfeição absoluta, mas fidelidade àquilo que foi claramente revelado. Onde há clareza, há responsabilidade. Esse vídeo não é apenas um relato bíblico, é um espelho espiritual. Ele nos convida a examinar quais vozes temos ouvido, quais autoridades têm moldado nossas decisões e se ainda somos guiados pela palavra ou por interpretações convenientes. A fé verdadeira não se mede apenas por milagres ou experiências, mas por perseverança na obediência. A pergunta que permanece é pessoal e inevitável. Se Deus falou claramente com você, quem teria autoridade para contradizê-lo? Nenhuma voz humana, por mais espiritual que pareça, pode ocupar esse lugar. O homem de Deus nos deixou uma advertência eterna. Começar bem não garante terminar bem. Ouvir Deus uma vez não substitui obedecê-lo sempre. Que essa história nos leve não ao medo, mas ao discernimento. Não há desconfiança extrema, mas há fidelidade profunda. Não há rejeição de líderes, mas há submissão final à palavra de Deus. Porque quando a voz de Deus é substituída, mesmo que por outra voz religiosa, o preço pode ser mais alto do que imaginamos.